Muito bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Meu nome é João, faço parte do canal Paixão Rubro-Negra e vamos lá. Vasco de olho em Everton Cebolinha, Everton Araújo pode estar de saída e a novela do Thiago Almada segue em aberto, segue vivo. E também temos Flamengo encaminhando renovação com o Alexandro. Se você quer saber mais sobre todas essas notícias que eu já trouxe aqui no começo do vídeo, fica aqui que a gente vai falar de tudo isso. E antes só do vídeo começar, vou pedir o seguinte para você que é novo por aqui, você que está acompanhando nossos vídeos e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o teu like aí. É uma parada totalmente de graça e que ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Então, sem mais enrolações, estamos com a meta aí de 300 inscritos até a Copa do Mundo. Então, se você conseguir ajudar a gente, vai ficar uma parada muito legal. Agora vamos lá. Vamos falar aqui das notícias, igual eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos começar com Everton Araújo. Pode estar de saída e vamos entender o porquê. A informação é do Coluna do Fla e é o seguinte: o Flamengo sabe aí que precisa realizar grandes vendas para fazer um caixa até pelas próximas contratações. E é o seguinte, uma das possibilidades seria justamente Everton Araújo. O clube entende que pode arrecadar cerca de 117 milhões de reais. Aí na cotação para o euro seriam uns 20 milhões aproximados de euros, com uma futura venda do jovem de 23 anos. Então, ele é o único jogador hoje da base, né, que se firmou no elenco profissional, que ele participa ali do grupo profissional. E é o seguinte, clubes como Bayer Leverkusen da Alemanha, Frankfurt da Alemanha também, West Ham, Wolverhampton da Inglaterra e Napoli já sondaram o jogador. O Grêmio também, inclusive, já ofereceu 5 milhões de euros em dezembro, mas o Flamengo recusou. Obviamente, é um valor assim, é um valor muito pouco para um garoto da base e ainda mais que você está fazendo por um valor muito pouco para um rival aqui no Brasil. Se a gente estivesse falando ainda de uns 12 a 15 milhões de euros para um clube estrangeiro, há a possibilidade de pensar. Agora, 5 milhões para um clube dentro do Brasil, inviável isso. Para mim, o Flamengo tem que negociar o Everton Araújo com o mercado europeu, asiático, norte-americano, o que seja. Mas dentro do futebol sul-americano, não. E se for abrir negociação dentro do futebol sul-americano, o Flamengo tem que pegar e fazer o seguinte: ok, só vendo por 20 milhões de euros, vai pagar? Se algum clube vai pagar, beleza, pode levar. Agora, caso contrário, o Flamengo só pode negociar preço com clubes europeus. Minha opinião, tá? Não vale reforçar de rival direto e é por isso que eu defendo. Então a gente também tem a questão agora do Everton Cebolinha. O Vasco tá de olho aí no Everton Cebolinha, porque o time aí Cruz Maltino, igual apontou informações do Papo na Colina, tá? O Vasco busca reforços para o ataque e tem interesse em Everton Cebolinha. O jogador ele já está fora do Flamengo, no caso ele ainda participa do Flamengo até o final da temporada, mas já deixou claro que não vai seguir aí com o nosso Flamengo para a temporada de 2027. O jogador que não vem recebendo muitas oportunidades, não vive seu melhor momento na carreira, negou a renovação e agora vai ficar livre. Então, o ponto esquerdo, ele tem contrato com o Flamengo até o final justamente de 2026 e não vai permanecer. Então, ele pode ser liberado sim ainda nesse ano. E a questão é a seguinte: eu não vejo problema nenhum dele ir para o Vasco, tá? O Cebolinha não é ídolo do Flamengo, é um bom jogador sim que teve uma boa passagem pelo Flamengo. Não vejo problema, até porque a gente teve Matheus França também, garoto da base, que foi jogar no Vasco, emprestado lá pelo Crystal Palace. E a questão é só o seguinte, cara: o salário do jogador não é barato para eles, né? Então a gente pode ter uma ida rival, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, porque o jogador ele deve ter uma pedida alta de salário, que acredito eu que um clube como o Grêmio, até o próprio Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, são times que ficam mais confortáveis aí para conseguir embolsar o salário desse jogador do que o nosso rival. Mas do Cebolinha é apenas um interesse, não teve nenhum contato ainda, então ele segue aí defendendo a camisa do Flamengo até o final desse ano. Então, seguido, a gente vai falar, acho que pelo que mais importante, né, a mais importante desse vídeo, que tá parecendo uma novela mexicana, cara. A gente tá, hoje é dia de Copa do Mundo, né, hoje tem Brasil lá nos Estados Unidos, a Copa que tá sendo no Brasil, México e Canadá. A gente tá inspirado aí no México, né, com essa novela mexicana do Thiago Almada, que toda hora sai uma informação. E a da vez é a seguinte, notícia da ESPN, tá?
Flamengo ainda tem um interesse em Almada, e a decisão sobre o futuro do jogador vai ser definida após a Copa do Mundo. Segundo a ESPN Brasil, o Boto deixou bem claro para os empresários do Almada que quer contar para ele no Flamengo já depois da Copa do Mundo. O próprio Almada não descarta voltar ao Brasil. Só que aí é o seguinte, a gente tá no mar de escuridão, a gente não consegue entender de fato o que está acontecendo. Porque há 2, 3 dias atrás, quando a gente trouxe o último vídeo aqui que a gente citou o Almada, era uma posição que ele já não queria mais voltar. E agora a ESPN traz que ele quer voltar. Ou seja, a gente não sabe muito bem a respeito. Eu acho que ele voltaria sim, sem problema, porque ele não tá tendo espaço lá no futebol espanhol. E assim, cara, se ele ficar com essa marra de não quero voltar pro futebol sul-americano, então, cara, que vai jogar lá a Championship, uma segunda divisão lá da Espanha, porque não tá tendo espaço nas grandes ligas europeias. Quando ele veio pro Botafogo, ele veio justamente interessado em ir pro Lyon. Só que assim, o jogador ele tem que entender, cara, se você não tá conseguindo espaço lá, vamos buscar. Mas às vezes o salário lá tá confortável, né? Vive na Europa e tem um status de jogador da Europa. Então, para ele pode ser que esteja tudo bem. E aí é o seguinte, o Atlético de Madrid já teria dado um sinal verde também que não vai segurar o jogador e espera chegar uma boa proposta para liberar ele. Cara, eu já achava um preço alto pelo Thiago Almada, tá? Se o cara ainda fizer uma boa Copa do Mundo, o preço dele vai subir mais. Para mim é uma decisão muito burra do Flamengo, você esperar a Copa do Mundo para você trazer. Porque eu acredito que o Atlético de Madrid não vai baixar o preço. Justamente o River Plate também tinha esse interesse, mas teve impasse aí por questões salariais, por questão também de valores. Então é o seguinte, cara, no máximo que vai acontecer seria o seguinte, é o Atlético de Madrid perceber que ele fez uma boa Copa do Mundo e agora a gente só libera por tanto a mais. Não vai acontecer do Atlético de Madrid chegar e baixar esse preço. A não ser que o Flamengo chegue assim, com um valor que agrade talvez o Atlético de Madrid, e se não houver uma outra proposta, aí o Clube até realize a venda. Mas esperar a Copa do Mundo é uma opção muito burra. Para mim, na minha opinião, é uma opção muito burra. Para um jogador que já estava caro, caro não, mas assim, um valor acima do que o Flamengo também tá com um limite no mercado, e aí assim, o torcedor já não aguenta mais. Porque um dia sai que o Flamengo não tem o dinheiro para gastar, no outro sai que vai esperar. Então é o seguinte, cara, até o momento aí, já estamos no 13º dia de junho e não vimos ninguém ser apresentado ou nenhuma negociação avançada. O mais perto que a gente chegou disso foi a questão do lateral Abner, que o Flamengo teria um interesse em já contratar o jogador até no máximo o dia 19 deste mês, para justamente já integrar o jogador lá na intertemporada que vai acontecer na Europa. Só que até então a gente não viu mais falar sobre. Não sei se esfriou, o que foi, se está acontecendo essas coisas muito no off, mas acredito que não, porque hoje a gente não dá para manter muita coisa assim no off, é muito divulgado, são muito divulgadas essas coisas, e a gente não teve mais nenhuma atualização. Então, ou seja, estão enchendo de hipóteses de jogadores que podem vir, tá nesse lenga-lenga com Almada e de fato não trouxeram ninguém ainda em definitivo, ou então não abriram negociações avançadas com nenhum jogador. Então, ou seja, o Flamengo, ele tá demonstrando interesse em muita gente, aparentemente com um valor reduzido, e não tá contratando ninguém. Então, ou seja, todo dia é um jogador diferente que aparece. No vídeo de ontem a gente trouxe o Lucas Jonier, Cienza e o Nelson De Ossa, do Real Betis. Que o Flamengo teria interesse. Aí hoje a gente parece que é sempre assim, o Flamengo surge o interesse em um jogador, aí depois tem uma atualização de alguma novela. E tá sendo muito isso. Almada, aí o Flamengo monitora outra pessoa. Almada, Flamengo monitora outra pessoa. E por assim vai. E o torcedor começa que não aguenta mais. Por quê? Tá sendo especulado muita gente e ninguém tá vindo, o Flamengo não tá buscando de fato ninguém. Então, ou seja, eu ainda acho que tem uma grande chance do Flamengo começar essa intertemporada, não reforçar ninguém nessa intertemporada e aí no máximo para a volta aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro, Libertadores e afins, todos os campeonatos que o Flamengo vai disputar até o final do ano, vai apresentar uma, duas pessoas, mas depois de ter demonstrado interesse em 100 pessoas nessa janela de transferência. Então, ou seja, de fato a gente vê muitos nomes sendo especulados e nenhuma posição definitiva do Flamengo quanto a isso, que fique em aberto.
Eu, particularmente, achei muito boa a ideia ontem de contratar o Lucas Ronier. O ponta aí do Coritiba é um jogador jovem, promissor. E, assim, a gente começa agora justamente isso. Todo vídeo a gente está tendo mais interesse de alguns clubes. Daqui a pouco o Flamengo vai ser forçado a realizar alguma venda e não vai ter reposição dentro do elenco. Nem para as posições que principalmente carecem dentro do clube, que são as laterais. Então, ou seja, nenhuma posição do Abner. A gente tem o Flamengo demonstrando interesse em Thiago Almada. E para finalizar esse vídeo, a gente tem a questão do Flamengo renovando com o Alexandro. Uma renovação até o final de 2027. Assim, cara, aqui com todo respeito, eu acho que nesse momento é a menor das preocupações do Flamengo. O Alexandre não é nenhum lateral assim jovem que precisa ser segurado. O Flamengo pode muito bem contratar outros laterais, apesar de não terem bons nomes. Mas o que a torcida quer no momento não é renovação com o Alexandre. A torcida quer ver um possível sucessor do Alexandre, um jogador para trabalhar na lateral direita também. A situação de fato, se vai conseguir negociar o Ayrton Lucas com o Santos para já abrir mão de um salário que o Flamengo tem e liberar mais um valor. Então, assim, tudo que o torcedor quer ver não está sendo noticiado ou não está acontecendo. Então, ou seja, cara, deu para usar esse vídeo aqui também como um desabafo. Acredito que muita gente concorde comigo e também discorde, tá? Minha opinião não é certa, não, até porque o próprio nome diz, é opinião. Mas, ou seja, a gente vê muitos nomes sendo especulados, ninguém contratado e parece que estão tentando enganar aí o torcedor, porque não vem ninguém, daqui a pouco vai sair e não teremos reposições. Mas, pessoal, o vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o teu like, comenta aqui embaixo se você acha que o Flamengo ainda vai reforçar o nosso elenco para essa temporada. E o seguinte, compartilha aquele vídeo e até a próxima. Fomos!